Pode café. Golinho. Famoso golinho. Ai, que delícia. Fer, tô nervosa hoje. Hoje é responsa. Hoje é responsa. Essa convidada tinha que estar. Fala um pouquinho dela pra gente. Realmente, hoje a nossa convidada é super especial. Quem assistiu o piloto ali sabe, já deve imaginar quem seja. Professora, empresária, ela mora em Jaguariúna e empresária, ela é presidente da DECAP, Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas Paulistas. Ela foi criadora de uma startup de turismo, a Visits. Ela é a nossa mentora na nossa área que a gente escolheu para trabalhar no turismo. E, por último, e não menos importante, a filha da dona Laura, Laurinha Santi. Prazer ter você aqui, Laura. Muito bom. Olha, muito bom dia para vocês, Vanessa, Fernando. A gente fala muito que a gente tem alunos ao longo da vida que acabam entrando na diretoria da nossa empresa privada, né? Sim, que e honra. Vocês pertencem. E eu queria agradecer a delicadeza do convite, embora vocês tenham me feito acordar de madrugada para estar aqui, né? Bafocado. E eu já vou dizendo, eu já nem tomo café, né? E queria agradecer também os amigos que estão acompanhando, porque não é fácil fazer um pó de café digno, que nem vocês estão fazendo aqui, com todos os detalhes e com toda a técnica. Muito obrigada. A gente que A gente agradece. ficou super feliz aí com sua presença. Tudo isso é resultado que acontece lá no começo, né? Então, quando a gente escolhe a nossa profissão, quando a gente escolhe se dedicar a uma área, a gente vai do começo ao fim, e tudo isso faz parte do que você também passou pra gente, como recepcionar, como a parte de hospedagem, né? Como receber as pessoas bem. Então, você faz parte disso daqui também, tá? Quero só deixar registrado isso. Fer, a gente conhece a Laurinha, né? Sempre foi Laurinha, mas tem o porquê da dona Laura. Explica pra gente isso, Laurinha, da onde... Porque geralmente o nome os pais, né, põem o nome do filho, né? Então, José, filho, neto. E a dona Laura? Então, minha mãe não teve culpa, né? Na verdade, foi uma homenagem que o meu pai quis prestar a ela. E nós temos o sobrenome do meio, que é diferente, né? E depois o sobrenome do meu pai. Então, quando eu era criança, eu falava assim, pô, eu não tenho nome, né? Laura é da minha mãe, Umbelina minha avó e Santi do meu pai. E eu? Né? Aí eu virei Laurinha por força de expressão, porque se chamar de Dona Laura eu já fico achando que minha mãe está aqui perto, né? Então ficou Laurinha. E mesmo dando aula eu brincava com os alunos, olha, hoje é o primeiro dia de aula, a gente vai conversar e vocês me chamem de professora, tá? A partir da próxima aula pode chamar de Laurinha. Pronto, professora. Pra gente vai ser professora Laurinha, porque tem esse afeto, não tem jeito. E, Laurinha, fala pra gente agora, pro pessoal, sua trajetória dentro do turismo, dessa área acadêmica. Teve influência de alguém na sua casa, Dona Laura, seu pai? Como chegou a professora Laurinha aí nessa... Turismo, hotelaria, né? Exato. Na verdade, eu tinha algumas dúvidas, né? Eu acho que todo mundo que chega ali nos 17, 18 anos tem dúvida do que fazer, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente passou por algumas mudanças curriculares, mais de uma vez, inclusive, e você já entra no seu curso de preferência desde o primeiro ano. É muito difícil você ter no Brasil propostas educacionais onde você tem 2 anos básicos e depois você vai realmente estudar a carreira que você escolheu. Então, com 17 a 18 anos, eu tinha dúvida entre direito, jornalismo, psicologia. E eu confesso para vocês que turismo não estava na minha lista. Meus pais não tinham estudado, né? Meus pais chegaram até aquele momento ali no que a gente chamava até então de primário, né? Metade do primeiro grau. Sim. Minha mãe não completou os estudos até hoje. Meu pai não. Meu pai se formou e tal. E a gente brinca que ele entrou na faculdade junto comigo, né? Mas eu não tinha, portanto, uma grande influência deles. Lógico, meu pai queria que todos os filhos, e éramos 6, somos ainda 6,
Não podia deixar de falar da novela. Mas dá um gancho isso. E eu sou a caçula, então assim, eu vi meus irmãos mais velhos escolherem engenharia, alguns foram para a área de docência, e eu brincava muito, sabe, Eva, que eu não queria ser professora, eu queria ter uma outra carreira, né? E eu me lembro como se fosse hoje, ali em torno dos 17 anos, eu na biblioteca pública de Jundiaí, onde eu morava então, procurando lista de profissões, o que faz cada profissão. Né? Eu tinha estudado em colégio público e não tinha naquela época o que tem hoje, um aconselhamento, alguma coisa assim. Se alguém tem dúvida, eu já vou confirmar. Eu sou do século passado. Né? E já existia o guia de estudante naquela época? Não né? existia. Mas tinha guia 4 rodas e era legal. Tá certo? A gente tinha educação, orientação educacional, né? Que... Na minha época, não. Tinha ainda muita coisa do período que a gente chama de ditadura, né? Então, tinha o tal do SPB e etc. A gente tinha excelentes professores, sem dúvida nenhuma. Mas... Professor raiz. Os professores raiz, né? Mas não tinha essa preocupação, porque fazer universidade naquela época, anos 80, não era uma coisa muito aberta, muito acessível. Não é, de certa forma, até hoje, né? Mas, eu lendo lá, eu encontrei turismo. E eu achei muito interessante. Tinha a ver com a ideia de expressão, tinha a ver com hospitalidade, que é uma coisa que a gente tem meio nato, né? Tinha a ver com a ideia de relacionar-se com pessoas do Brasil e do mundo. O mundo era um grande mistério, né? A internet não estava disponível aqui no Brasil até então. Era tudo muito novo. E turismo parecia uma janela, sabe assim? Aquela coisa para o resto do mundo, né? Para pessoas, para lugares, juntava as duas coisas que eu mais gostava, que era história e geografia, né? Enfim, eu achei que tinha tudo a ver comigo. Só que não tinha grana para cursar, né? Não tinha como fazer. No Brasil, você contava, naquela ocasião, com pouquíssimas escolas de turismo. Sim. Hotelaria, se tivesse, era uma ou duas. Sim. Então, era turismo mesmo. Para entrar, tinha que ser USP, na nossa região aqui. Além de USP, tinha uma ou outra federal, estadual, mas ainda assim você tinha que mudar de estado e tudo. E eu me lembro de uma conversa com o meu pai, que foi muito interessante, porque ele falou assim, olha, turismo não é pra gente, a gente não pode. Né? Quer dizer, na tentativa de me dizer que era uma coisa inacessível, que não adiantava estudar isso. E, de fato, o turismo naquela ocasião era para realmente muito privilegiados, né? Nós tínhamos quase nenhuma companhia aérea, mas eu era fã do Agente 727 da Transbrasil, que acho que muita gente nem chegou a conhecer. Nossa, Transbrasil. Né? Eu lembro do Transbrasil. Eu tinha um cartaz do Agente 727, sabe aquelas coisas assim que você contando hoje era muito estranho, né? Mas né? eu não tinha condição de estudar e fui fazer a faculdade que tinha lá em Jundiaí. E passei logo nos primeiros lugares em economia, comecei o curso, mas eu via que assim, eu ia bem, porque, né? Como diz meu pai, em casa todo mundo é inteligente, né? Eu ia muito bem no curso, tinha notas excelentes e tal, mas não era bem aquilo que eu queria. E aí eu vi que estava finalizando a ditadura, iniciando o governo do José Sarney, e ele lançou concursos, alguns concursos públicos. E eu tinha muito claro para mim que se eu saísse de casa, eu tinha que sair com uma certa segurança. Sim. Então eu prestei um concurso público, que foi para a Embrapa, que foi um dos primeiros que abriu. Lembro que tinha uns milhares de candidatos, eu passei nos primeiros 5 lugares. E aí eu pude vir para Campinas, pude morar aqui, pagar a faculdade. E o dinheiro era para isso, tá, Fernando? Não tinha um níquel para tomar uma Coca-Cola, para ir no cinema. Pra pagar os estudos. Cara, nem pagar livro tinha condição. Eu ficava mendigando os veteranos. Você tá usando? Presta para mim e tal, né? Mas aí eu pedi transferência do curso de Jundiaí, que era de economia, para turismo na PUC de Campinas. E fui aceita. Maravilha. Né? E aí eu comecei a estudar turismo. E meu pai continuava falando, olha, você não vai levar nada, você tem que fazer curso que dê algum futuro.
né? Esse curso não tem, turismo não tem futuro. Era essa Eu escutei isso da minha a mãe ideia até então, né? Então era uma coisa, ou era proibitiva ou não tinha trabalho, Mas não tinha o que engraçado que fazer. isso Tinha se estendeu, referência, né, também, isso se né? estendeu por muitos anos, porque eu lembro quando eu prestei turismo também, rolava aquela piadinha, né? Ah, vai fazer turismo, vai viajar bastante, não sei o Vai quê. ser turista. Vai ser turista, É. o pessoal tinha uma impressão assim. Exatamente. Mas em termos particulares, assim, aquela coisa do sentimento, né, do feeling, a gente vinha de uma ditadura, a gente já tinha vivido muita coisa, eu sou muito ligada à história, gosto de ler, né? E aí eu falava assim, cara, se todo mundo pudesse conhecer todo mundo, se as pessoas pudessem trocar ideias, relações, se eu pudesse ter amigos em outros lugares, e eu sou bem daquelas amistosas, né? Olhou pra mim, eu já dou um sorrisinho assim, né? Pra ver se você fala comigo, né? Mas engraçado isso que você tá falando, Laurinha, porque eu acho que é comum, pelo menos todas as pessoas que eu já conversei a respeito, o motivo de ter escolhido fazer turismo, a grande maioria comenta dos motivos é esse, exatamente. Essa vontade de conhecer pessoas diferentes, de conhecer culturas diferentes. Sim. Pensar nessa questão que depois veio, né, dessa globalização e tudo mais. Essa interação com as pessoas, né? A gente gosta de lidar com o público, mas natural. E quem trabalha com turismo não está preocupado só com ele em relação ao resto do mundo. Exato. Ele está preocupado em mostrar o mundo ao mundo, né? Exato. Era a ideia de que a gente pudesse, ao apresentar a Vanessa pro Fernando, por exemplo, e vamos supor que vocês fossem até de países relativamente antagônicos, e a gente tinha muito antagonismo, né? Nós estamos aí vivendo ainda a Guerra Fria, né? Sim, sim. Eu falava assim, poxa, as pessoas vão se conhecer, vão ver que o outro não é essa pessoa horrenda, esse bicho. E dá para aproximar né? as E pessoas. dá para aproximar né? as pessoas. E conviverem bem. Sim, e Exato. respeitar a cultura, religião, modo de viver, né? Vamos dizer assim, sem a gente ficar pessoalmente atingido. O que me movia era essa possibilidade de mudar o mundo, fazendo com que o mundo se conhecesse. E as pessoas pudessem, então, compreender diferenças, mas, ao mesmo tempo, o que nos converge, o que nos une, o que nos traz um senso comum. E foi seguindo esse pensamento durante o curso que te despertou lecionar depois, não? Eu era odiada na sala, porque, por exemplo, nas aulas de contabilidade, eu ia super bem. Eu era a aluna preferida do professor, né? Porque eu gosto de números, eu gosto mais de saber os resultados do que dos números propriamente ditos, né? Então eu gostava de contabilidade, eu gostava de história, de geografia, falava relativamente bem o português. Eu não tinha muitas dificuldades. E o povo olhava sempre assim, né? Como é que ela pode ser de humanas e de exatas? Sim, mas eu era uma negação, por exemplo, nas biológicas, tá certo? Eu brinco que eu fiz o vestibular da USP, tirei notas elevadas em quase todas as provas e fui muito mal, por exemplo, em química. Né? Então, eu também. A gente brincava assim, né? No limite, A única exata que química, que não ia me fazer a menor falta no meu curso, me impediu de estudar. Mais tarde, eu vim a compreender que a USP tinha uma pegada muito de planejamento, muito de olhar o turismo como um negócio mais de natureza metodológica, filosófica. Essa ideia do desenvolvimento estava ainda iniciando, a estratégia e tal. E a PUC tinha, e a PUC tinha uma pegada mais empresarial, mais o que a gente vai fazer para literalmente fazer o turismo acontecer sob o aspecto até da natureza privada dele, não da natureza pública ou de uma gestão sob o aspecto mais holístico e ampliado, geopolítico daquela ocasião. Então, no final, eu me identifiquei mais com o curso da PUC por isso. Eu tive essa mesma percepção, Laurinha. Quando eu fui escolher, eu também fiquei entre USP e PUC, né, para fazer o turismo. E, na verdade, a USP eu queria porque eu queria sair de casa, né, ter aquela sensação de dormir, de ficar em alojamento, né. Mas, quando eu fui observar mesmo os dois cursos, eu tive exatamente a mesma percepção que você teve. A USP muito mais teórico, né, muito mais a parte... do planejamento. De planejamento e a PUC mais ativo, né? Mais no ação. Eu sou ação. Então, eu falei,
tá bom, eu fico na casa do pai e da mãe, não vou ter essa experiência. Tive experiências com as amigas, tudo que acabavam, né, morando em República, você acaba participando ali junto. Mas, realmente, tive essa sensação também e tive comprovadamente essa parte de mais ativa mesmo da faculdade, né? Que onde a gente teve a honra de ter aula com você. Não, eu ia puxar essa parte de quando você dava aula, porque assim, eu até citei no nosso piloto. Assistam o piloto, vocês vão entender a importância dessa mulher na nossa vida. Não daremos spoiler. Não vamos dar, é pra assistir o piloto. Mas foi fantástico, assim. Porque eu não vou estender muito o pessoal lá ir assistir, mas assim, as dicas que você dava, né, pra gente como aluno, ir desenvolvendo mesmo, né, nosso lado, porque a gente sabia que era uma área que a gente vai se comunicar muito com as pessoas, não tem jeito. Então eu lembro que eu até citei isso quando a gente conversou. Mas aí você começou a dar aula, então, já tinha, durante o curso, já pensava, vou ser professora, ou veio só lá na frente? Então? Não. Veio depois de um tempo. Durante o curso, você vai olhando algumas disciplinas que parece que estão chamando você. E eu tive o privilégio de ter bons professores também na faculdade. Mas, por outro lado, aquilo me desencantava muito com alguns. Alguns vinham de outros departamentos, de outras áreas. E a gente falava assim, cara, ele nem sabe a que curso ele está dando aula, né? E ficava, às vezes, assim, aqueles hiatos. As aulas mais técnicas eram brilhantes. Depois, conversando com os professores, quando eu já era professor, alguns professores falavam que tinham medo de vir dar aula para minha turma, por minha causa. Porque eu era... Não julgo eles. Eu era extremamente, assim, perspicaz em abordagens, por exemplo, em psicologia do trabalho, nós tivemos uma professora ótima, a Sueli, e um dia lá ela fez exercícios que é uma coisa que eu acho que falta para nós ainda, que é um pouco da mistura do oratório e da sua capacidade de defender pontos de vista. Não estou aqui discutindo se você vai defender o lado certo ou do lado errado. Todos os lados têm seus prós e seus contras, Sim. e que merecem ser colocados na mesa. Às vezes a gente evita assuntos ou evita discussões, mas a gente deveria estimular esse tipo de situação. E eu me lembro que a Sueli fez uma propositura se turismo deveria ter curso específico ou não. Ou se a gente deveria estudar história, ou geografia, ou administração, e ter ali um puxadinho para turismo, né? E aí foi muito interessante porque ela nos colocava em grupos antagônicos, nesse caso, né? Conflituosos, né? Fulano, Beltrano, Ciclano, a favor de que tenha curso. E Beltrano, é contra que tenha o curso. E você tinha que tinha que desenvolver argumentos. Não vale dizer porque eu quero, que eu gosto, porque, entendeu? Eu prefiro, eu sempre sonhei. Não, essas bobagens de natureza pessoal nessa discussão não cabia. E era treinando também a nossa capacidade de não perder razão, né? E foi muito interessante porque eu fiquei nos dois grupos, no final ela me olhou e falou assim, até eu fiquei em dúvida agora, se deve ter ou não. Tinha também algumas outras coisas que ela falava assim, não, mas pelo jeito você quer colocar a casa de ponta cabeça, né, numa discussão, assim, você quer mudar tanto que você quer botar a casa de ponta cabeça. Eu falei, não faz sentido virar nada de cabeça para baixo, muito menos a casa, porque nunca me impediu o chão que eu piso ou o teto que eu nem presto atenção, sempre foram as paredes. E se eu colocar a casa de ponta cabeça, as paredes vão continuar. Exato. Então isso não me atende. Ali foi, sabe assim? Sim. Eu tive aula com a Colorinha, não sei se foi a mesma matéria, que era meio de hospedagem. Exato, né? E também, eu acho que eram 4 matérias que me chamavam a atenção mais no curso, mas a da Lourinha muito. Fui boa aluna, tirei boas notas, quero deixar registrado aqui, tá? E o que me chamava muita atenção nessa aula, que é um diferencial mesmo, e vale para todos os profissionais, quando você tem conhecimento do que você está falando e vivencia, porque eu entendo que tem que estudar, tem a parte teórica, tudo, tem que passar o conteúdo, mas o que me prendia muito na sua aula, como em outras também, de outros professores, era
você saber o que você estava falando, porque você vivenciou, né? Você teve aquela experiência. Então, um meio de hospedagem, uma boa hospitalidade, a diferença, né, entre os tipos de categorias, e você fazia a gente, né, colocar na prática isso. Então, eu conheci vários hotéis fazendo os seus trabalhos, e com isso me encantou a hotelaria, não é à toa que hoje sou uma hoteleira. Na época não imaginava que eu teria essa capacidade, eu achava que a hotelaria era uma coisa muito fora era para pessoas muito desenvolvidas, assim, no sentido de lidar com pessoas, então, muito nova ainda. Era uma coisa assim, um dia eu chego lá, né, no patamar um pouquinho acima. Mas ter ido fazer os seus exercícios e ter conhecido a hotelaria, esses lugares, quebrou uma barreira que, se você ficar só na teoria falando que era, eu jamais teria me aproximado dessa área. Eu talvez hoje, não sei se eu teria uma carreira que eu tenho hoje. Então, é um diferencial quando a gente tem profissionais que realmente vivem a área, né, onde elas estão. Então, tinha realmente umas matérias que eram, eu acho que devia ser por obrigação, tinha que ser em todos os cursos, ou tinha que ter aquela matéria, enfim, dentro da grade. Sim. Que tudo bem, a matéria não faz parte, mas, gente, o professor não fazia correlação para minha área, para minha matéria. Então, assim, economia. Claro, hoje a gente entende que a economia é importante, né, pra gente saber a estabilidade, né, do país, né? Mas na época não tinha link pro turismo. Era a economia ali, ó, pura, crua. Então, realmente, faz toda a diferença essa discussão de movimentar os alunos, sair fora da casinha, né? Mas ter o professor preparado para isso, né? Então, realmente, a sua carreira dentro da área de educação, eu acho que é tão brilhante. Para todo mundo que a gente fala da Laurinha, os olhos brilham, realmente é uma referência muito por conta disso, porque você realmente vivencia, né? E não é à toa que hoje você está na área empresarial, na área de turismo, desenvolvendo com especialização, né? Especializou, porque a área de turismo é ampla, e eu acredito sim que a gente tem que ter uma especificação em tudo na vida. Não dá pra gente... Eu sou hoteleira, tá? Eu sou hoteleira o quê? Sou hoteleira dentro da área de eventos, sou hoteleira dentro da área de qualidade e atendimento ao cliente. Eu não sei falar de governança, de outras áreas com tanta propriedade, eu tenho conhecimento. Então é importante a pessoa se especializar, né? E hoje a área sua empresarial tá nessa especificação, né, de conteúdo, e acho super... Só, a gente tá babando ovo mesmo, tá, gente? Porque realmente... Aproveitando esse momento. Aproveitando esse momento, porque é uma referência mesmo dentro da área de turismo aqui de Campinas, região, estado de São Paulo. É uma oportunidade que vocês estão tendo de conhecer aqui essa... E acelerando agora um pouquinho na linha do tempo, né? A mudança de chave da professora Laurinha para a empresária, né? Que você tá com um projeto incrível. E seria super bacana a gente ouvir um pouquinho a respeito desse projeto, da sua caminhada. Tem a DECAP, conta para o pessoal essa nova fase. Eu acho que não é tão nova, né, mas... A questão de ser o docente, na verdade, já foi outra atividade de uma série de coisas que a gente tentou, né? Os meus pais eram comerciantes, né? Infelizmente, no Paraná, a gente teve o que a gente chama lá nos anos 70 de geada negra, que fez com que toda a parte de agro fosse muito atingida. E aí meus pais perderam tudo. E nós viemos para Jundiaí para recomeçar a vida, né? E foi aí que eu comecei também a ver outros mundos, porque eu morava numa cidadezinha muito pequenininha no interior do estado do Paraná. Mas lá a gente era o que havia, porque meus pais tinham a maior loja, meu pai tinha sido gerente de banco e tal. Então, essa ideia de empresário, de empreender, isso veio meio de casa. Por exemplo, eu me recordo até hoje, com 10 anos de idade, meu pai me ensinando como é que montava o livro caixa. Então, você fala assim, eu fui bem em contabilidade, fui bem em cálculo, por quê? Porque desde criança eu fechava o caixa da loja, né? Fazia algumas análises, botava preço de mercadoria e tudo mais. Com 10, 11, 12, 13 anos foi quando aconteceu isso. E aí eu mudei para Jundiaí, aí foi um teste, né? Porque
uma caipirinha, né? Pé vermelho, como diz lá no Paraná, Uhum. vem para São Paulo e você vem numa situação adversa, então até você se adaptar, muita coisa acontece. Mas assim, já na ocasião, né, 8ª série do primeiro grau, eu já estava participando de Olimpíadas de Matemática. No colégio eu já tinha participado de coletâneas de poesia. Então eu era uma pessoa muito eclética, assim, eu queria tudo. Cheguei a ganhar alguns eventos para interpretação de monólogo. Quer dizer, falar era comigo, né? Não precisa nem dizer, né? É uma pessoa que se submete, subir num palco para falar sozinha durante tantos minutos, é uma pessoa louca, né? Daquelas que falam mais que a boca, né? E isso me fez adquirir muitas, vamos dizer assim, habilidades. Trabalhei já em campanha política, em agência de viagens e tal. Mas quando eu me formei, aquele pensamento do meu pai não estava errado. Você não tinha onde trabalhar. Eu fui trabalhar numa agência de viagens que, na verdade, o cara era candidato a deputado e, no final, eu trabalhava na campanha dele. Era outra história. Hotel, você contava no dedo o hotel que tinha. Aliás, você contava no dedo quem já tinha andado de avião. Uhum. Nas suas relações, assim, em volta de você. Ir pro exterior era um negócio tão absurdo que era objeto de novela das 8. É verdade. Sabe assim, aquela coisa tão elitizada, tão diferenciada. E nesse meio tempo eu tive o quê, né? Eu tive uma loja de roupas, eu tive uma empresa de alimentos e bebidas, eu depois virei sócia de uma agência, foi, né? Depois você vai galgando. Eu tinha feito aquele concurso público para poder estudar, já tinha carreira. Eu com 9 meses de empresa, 9 para 11 meses de empresa, eu já dirigi uma área dentro da Embrapa. Sabe assim? Não deixa problema na minha frente que eu gosto de resolver e já quero andar, né? Então eu já tinha um traquejo bem interessante. Eu era chefe de compras. Aprendi tudo sobre vidraria de química, produto químico. Falei, depois se eu tivesse prestado o vestibular, depois desse trabalho eu não teria zerado em química. Tá certo? Na USP. Então, assim, são coisas que vão acontecendo, né? Uhum. Fazer negociação, né, com clientes Sim. e fornecedores. Os Mas clientes eram Laurinha, próprios. nessa fase do turismo, da empresária, né, na área de turismo, ainda não tinha migrado para o que você está fazendo hoje, que é o digital, né? Não. Quando que foi Não. essa mudança de chave? Foi Foi pós-pandemia? depois PUC, foi depois Depois- da PUC. A PUC fez ali uma limpeza na área, né? Na PUC eu tive uma carreira também do mesmo nível. Eu entrei como professora, dava 8 horas aula, um semestre só sobre hotelaria. Os alunos queriam morrer, porque eu tinha 4 aulas com eles na segunda e 4 aulas com eles na sexta. Quer dizer, era para acabar com a vida do aluno e do professor, né? Então vamos fazer o negócio ficar divertido, interessante, amparar bem essas aulas, usar bastante o conhecimento prévio do aluno e aquilo que ele não tinha, vamos criar, né? Mas durante o período que antecedeu a minha entrada na PUC, eu já tinha agência de viagem, já estava dando aula em curso técnico, enfim. Mas durante o trabalho na PUC, eu também fui dar aula no SENAC, em Águas de São Pedro, Sim. que é um dos melhores polos de hotelaria do Brasil, talvez até da América Latina. E esse aprendizado lá com os colegas professores também era muito bom, porque eu falava as duas línguas, o turismo e a hotelaria. Fiz pós-graduação em hotelaria, depois fiz mestrado em ciência da informação, já preconizando um pouco essa ideia de que a informação iria ser produto, né, e serviço, né? Uhum. E então nesse aspecto, assim, eu já acompanhava a vida de hotéis, de empresas, de agências, de operadoras, né? Eu estava sempre muito ligado no mercado. Eu falava, professor tem que estar ligado com o mercado. E assim, eu brinco com a Ângela, né, que é a diretora de RH do Royal, né, do Royal Plaza, Royal Palm Plaza. Royal Palm Plaza. E eu mando para a Ângela até hoje, pelo menos umas 2 vezes por mês, eu mando notícias de RH que eu continuo lendo do que acontece na Europa. Então essa discussão eu mantive comigo. E assim como mando para os amigos que trabalham com cultura, eu mando material de cultura, o pessoal que trabalha com turismo ou é guia de turismo, eu mando isso também. Enfim, eu continuei sendo uma pessoa que divide o conhecimento e que agrega também muito conhecimento.
E nessa agregação, eu fiz alguns trabalhos de consultoria em cidades, Fernando, principalmente eu me dediquei muito à cidade de Amparo, que era uma cidade que eu não conhecia, mas eu venci uma licitação ali e vamos prestar serviço. E nesse levantamento todo de Amparo, eu falava assim, cara, é uma cidade que quase ninguém conhece, Sim. é passagem, né? A gente brincava que era uma cidade de passagem, né? Realmente. Né? Fica aonde? Entre Pedreira e Serra Negra, Isso. sabe assim? E a cidade mesmo tinha muita coisa legal para você fazer. E as pessoas não sabiam. E eu falava, e o resultado não é criar necessariamente uma agência de receptivo. Até porque é uma região, o Circuito das Águas Paulista, é muito próximo de Campinas, muito próximo de São Paulo, as pessoas vão de carro. Né? Não vou negar que tem muita excursão de ônibus, vans. Mas a grande maioria do mercado é carro. E essas pessoas chegavam lá e você não vai contratar um guia para pôr no seu carro. Você não, às vezes não vai ter uma folheteria e vai ter a paciência de olhar tudo. Ou então gastar horas na internet. Porque o fato de você ter muita informação à disposição, Fernando, não quer dizer que você vai usá-las. Sim. Ninguém tem tempo hoje para deglutir milhares de páginas para tirar uma conclusão, para fazer algo, né? Então, por isso que eu falo que a gente de viagem não vai morrer nunca, tá Só certo? quer resumido, Ele quer dicas. Mastigado, né? Quem trabalhou em recepção de hotel sabe isso. Gente, o cara tem uma folga, a família tem uma folga, chega na recepção e pergunta o quê? O que tem para fazer aqui? Exatamente. Né? Então, se o recepcionista, né, a gente falava que tinha lá na hotelaria tradicional, Concierge, né? você tinha concierge, que você poderia fazer alguma coisa muito específica para isso. Exato. Mas não tem mais. E você ter um totem, a pessoa olha, e ainda hoje, hein, com tanta tecnologia, gente muito hábil para usar celular, tem muita gente que não consegue usar o totem, porque o totem também não é muito fácil de ser usado. E se você quer conhecer os lugares, o ideal seria que fosse no celular. Quando a gente foi criar a Vist, que na verdade não é uma criação só minha, é também de um ex-aluno, o Silvio Campos, que fez turismo na PUC, e o Vitor, né, que trabalhou no Ministério do Turismo, trabalhou na Brastoa e é advogado. Então a gente juntou ali e falou assim, olha, tem que ser algo que caiba na mão, ou seja, tem que ser com celular, tem que ser alguma coisa fácil de usar, tem que ser assim, põe o nome da cidade, já vem as opções que tem. Ou então, hoje eu quero alguma coisa de aventura. Põe lá aventura, faz uma lista. A gente ainda não conseguiu, mas vai conseguir agora, ainda este ano. É um esquema de você olhar, por exemplo, você está viajando e está ali em Botucatu, sei lá, interior de São Paulo. É que Botucatu recentemente teve um evento grande. E ali em Botucatu você fala assim, o que tem para fazer aqui na região? Então, o próprio Google te localiza onde você está e ele vai fazer um mapeamento com você, mostrando por bolinhas o que tem para fazer na região. Isso é maravilhoso. Então, assim, a Visit é a ideia de você exercitar o tal do visitar, de conhecer, de ir lá participar. Só que não só uma visita, propriamente, por exemplo, a gente não queria que a Visit fosse uma tiqueteria. Né? Porque eu não estou vendendo ingresso. Eu estou vendendo uma coisa que vai te agregar algo. Uma experiência, vai uma experiência. E essa noite, né, eu estava conversando com um anfitrião novo, ele mandou 18 ideias de experiência que ele é capaz de executar. E tinha umas coisas assim que eu nem sei explicar o que é. Mas todas elas ligadas a uma vida mais natural, a um esquema até de tratamento junto à natureza e tal. Falei, cara, tem coisa maravilhosa aqui, mas talvez a gente tenha que começar por uma coisa mais standard, as pessoas irem te conhecendo, ir conhecendo a sua maneira de executar uma experiência, a propriedade que você vai usar, e aí a gente vai buscando nichos muito específicos para atender. Sim. Colocar um negócio na internet, Fernando, é colocar para o mundo. Sim. Então, assim, jogou na rede. O cara entra ali, a gente tem um número de visitas muito grande no nosso marketplace, e a gente fala que é o marketplace porque a rigor, a Laurinha não é dona de nenhuma experiência ali, né? E são sempre lojas de anfitriões, então eu sou um grande shopping center. Põe lá, vzit.com.br, Visit, a gente chama assim, vzit.com.br. Você entra lá e você vai ver o seguinte, tem a loja da Fazenda Atalaia, tem a loja do Terraços, tem a loja
de Olambra ali, você tem a Fazenda Macena, você tem um parque de flores, você tem... Ah, mas o que essas pessoas todas têm em comum? Elas acreditam que elas têm que estar na mão do cliente. Elas têm que estar rapidamente acessíveis. Porque também, se a gente for falar de site, que é um outro repositório de informação maravilhoso, cara, você vai ter que olhar quantos sites para você descobrir o que você tem que fazer. Você está num lugar só, você tem acesso Exatamente. a vários mini sites dentro de um lugar só. Exatamente. É como se fosse uma lojinha. Você já foi, né, Vanessa? Já. A mulher tem isso. Vai no shopping center, Já. você quer comprar uma sandália, você sai com uma blusinha. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu queria visitar a Fazenda X. Nossa, mas aqui do lado tem um que produz vinho e está oferecendo também uma degustação. Olha que maravilha. Aí o cara já compra outro. Legal, né? É essa a ideia. Eu fui ver sobre, acho que vinícola. Tá? E aí eu vi que teve no Dia dos Namorados um passeio de balão. Sim. Aí eu já comecei a ver outra coisa. É exatamente isso. Você vai fuçando, você vai encontrando um monte de coisas que você talvez não tivesse pensado que você queria fazer, mas a hora que você olha, dá vontade de fazer, né? E tá ali, tá acessível, né? E a gente fala muito que a Visit é uma vitrine. Exato. Sim. Quem vende, na verdade, são estratégias, lógico, de marketing, de redes e tudo mais. Mas é o cliente que vende. Às vezes, eu pego assim para atender um anfitrião e ele fala assim, o que vai ser? Descida de rapel. Eu falei, amigo, isso não é atraente. Entendeu? Assim, você fala, o nome tem que já dar um gancho em você. Aí você tem um resumo de uma frase. Se você ali não suscitou nele o interesse dele abrir a experiência, aí outra coisa que me irritava profundamente, até em shopping, é não ver o preço. Porque você começa... Manda direct. Não, já me fala já pra saber. Eu não sei vocês, mas eu venho de uma família que teve altos e baixos financeiros. Tá certo? Quem me conheceu, me conheceu com Fusca sem o chão dele. Claro. Era um Fusca Flintstones, né? A gente dirigia com as pernas abertas, porque se pusesse no centro do piso do Fusca, batia no asfalto, né? Então, assim, essa evolução financeira me mostrou o seguinte, tem coisa que é pro meu bico, tem coisa que eu vou deixar para mais para frente, quando eu tiver condição. E tem período, tem os períodos, né? Ou você tá disponível, eu tô de férias, eu tô com a grana. Então, aqui dá para investir. Ou então, não, é um final de semana comum, no mês comum, que a gente tá segurando um pouquinho mais. Também então, tem opção. Eu não quero olhar o nome, uma foto que me seduz, um resumo que é a minha cara. Quanto custa isso? Já tô querendo casar, né? Vocês viram, né? Exato. Então, na Vist, tudo tem preço já na vitrine. Né? Porque desta forma a pessoa já tem ali condições básicas para decidir. Quando ela entra na experiência, aí ela vai ver uma boa descrição, vai ver dicas. Olha, isso para criança não é tão legal, isso para criança é legal. Pode levar o cachorro? Não pode. Se chover, que nem hoje, choveu, vai ter isso aqui ou não vai ter? Vai. Entendeu? Então você meio que tem tudo lá. desmistifica todas as dúvidas que você pudesse ter. Além disso, a gente oferece um WhatsApp, que a gente faz um atendimento se você tiver dúvida. E vocês não têm noção das dúvidas que aparecem. E as pessoas também acham que a gente é onipresente e onisciente. É muito divertido. A gente foi criando dentro da Vist algumas estratégias tecnológicas para sofrer menos, sabe? Então, por exemplo, a pessoa está olhando ali no celular dela. Você não sabe o que ela está olhando. Ela está em qualquer lugar incerto e não sabido. E boa. Aí ela aperta o WhatsApp e ela começa a falar com a gente pelo WhatsApp. Mas quanto custa? Mas e aí mas o quê? Mas o preço estava ali, como que ela não viu, né? Aí a gente fica ali, será que tem que mudar de lugar? Não tem que mudar de lugar? Por que não viu, né? E às vezes, essa semana mesmo, uma cliente comprou na Visit e aí ligou no anfitrião, que coitado não tem tempo para atender, porque turismo, principalmente o turismo rural, é uma atividade associada a uma atividade principal, que só atende às vezes aos sábados e domingos. Então a pessoa ligou lá segunda-feira, porque ela queria trocar a data da visita. E o cara, que visita? Do que você está falando? Mas eu comprei para visitar, assim, eu troquei a data, era isso. Liga na Visit. Tipo assim, entra lá onde a senhora comprou, aperta lá aquele botão do WhatsApp e pede lá. Sabe assim, eu não quero me meter. Então, a gente facilita a vida do anfitrião também. Aí ele mandou pra gente essa conversa surreal.
A gente identificou pelo nome dentro da Viste que era a pessoa, já começou a falar com ela. E ela falou, gente, isso é maravilhoso. Nós temos uma senhora, Fernando, que já está chegando ali aos 80, mas você sabe que velhice hoje é um estado de espírito. Sem Com dúvida. 80 anos ela faz coisas que acho que eu não fazia aos 30, Sem dúvida. né? E ela fala assim, ai, eu adoro, eu liguei só para comentar que foi ótimo, mas a gente tem um sistema de avaliação Aham. automatizado, mas ela liga no WhatsApp nosso para dizer como foi a experiência. E ela fala, ela comemora, ela falou, tô chegando. Aí você fala, tá chegando o quê, senhora, né? E Tá chegando ela, aonde? tô chegando na 10ª experiência já comprada. Nossa. Eu falei, essa é realmente, né, uma Viste Fiel. Lover, né? Sabe assim? E aí eu tive a Lover, oportunidade de gostei. atender ela num período que eu estava fazendo a cobertura do WhatsApp. Aí eu perguntei, mas por que a senhora compra da Viste? Por que faz a senhora... Ela deu uma resposta ótima. Ai, nessa altura da minha vida eu não quero surpresa. Eu compro de vocês, eu chego lá, tá tudo reservado, tá no Já meu tem nome, tá tudo certo, nunca deu um chabu. O que vocês falam que custa é o que custa. O que vai- eu já paguei, não tem uma segunda cobrança, não tem uma taxa incluída, não tem nada. E ela resumiu numa frase final. Funciona. Na minha idade, melhor funciona. retorno Exatamente. possível. É. E essa Então, região do vai. Circuito das Águas é riquíssima, né? Assim, quais algumas dicas aí que você acha que dá pra gente Tem explorar, alguma coisa de explorar café? bastante? Aline? Tem. Eu vou Por isso que falar. eu falei A gente por isso que eu quer. falei do cafezal em flor, né? Exato. Eu Fantástico. queria até dizer para vocês com toda franqueza. Eu não quero ser empresária, por exemplo. Você pode ser, tem que ser. Eu fiz um curso, eu isso, eu aquilo. Bom, primeiro, né, Vanessa, vamos desmistificar. Fernando e Vanessa, vocês estudaram um curso de 4 anos. No passado, a gente falava assim, quem fez uma faculdade está bem na vida, tem uma faculdade. Né? E faz essa faculdade até os 22, 23, 24 anos, e você vai viver hoje com certeza até os 80, salvo se você tiver uma vida muito Lord Byron, né? Aham. Muito desregrada, né? É. Você não vai morrer aos 30 e pouco. Bom, tem doenças, tem coisas, mas assim, a exceção não deve mover a nossa vida, e sim a regra. Exato. A regra é longevidade. Então as pessoas vão viver 80, 90, 100 anos. Eu creio que eu vou chegar a 80. Meus avós morreram com 90, meus pais já passaram dos 80 e pouco, eu vou chegar lá. Então, assim, não são 4 anos que vão fazer a sua vida inteira. Primeira coisa. Então, assim, não tenha medo de mudar de carreira. Não tenha medo de abrir uma empresa. Não tenha medo de trocar de emprego. Meu pai trabalhou a vida inteira em banco. E no final o banco continuou e ele ficou muito triste quando saiu. Então, assim, não se apaixone por uma pessoa jurídica. Se apaixone por pessoas, por gente. Não importa sexo, não importa idade. Gente, Divirta-se. dá um corte isso, pelo amor de Deus. Divirta-se. Não, isso é maravilhoso. Dá esse recado pro pessoal na câmera. Mas Dá um aí corte você- isso, porque Mas é verdade, não é? É fascinante. As pessoas amam aquilo que fazem, mas amam o que vocês fazem e o que vocês são capazes de produzir. Sejam donos de vocês e protagonistas da vida de vocês. Quando eu estava em Amparo, fazendo aquele projeto que eu conheci mais de perto, o turismo naquela cidade, que me mobilizou junto com o Silvio e o Vitor a fazer algumas coisas diferentes, eu também percebi que caminhos, por exemplo, de peregrinação e de turismo estavam em ordem, crescendo. Por quê? Porque as pessoas não queriam mais ficar presas em casa. As pessoas queriam andar, as pessoas queriam correr frente à natureza, queriam andar de bicicleta. E aí eu juntei com mais outras 4 amigas e fundamos o Caminho para o Interior. Não é uma empresa, gente, é uma associação. A gente ganhou algum níquel? Não. Abrão, muito obrigado por ter me deixado gastar dinheiro com o caminho. Foi a melhor coisa que a gente fez. Teve uma época que ele falou que eu estava tão entusiasmado que ele comprou um carro 4x4 para mim. Pra gente andar pro mato. Porque eu fazia car cross com o meu Sentrinha, sabe? O meu Nissan Sentra Premium e tal. Eu detonava, né? Vamos dizer assim. E aí era a vida. Mais tarde veio a Visit, né? Ali quase que concomitante, mas assim, muito paralelo. Depois veio a vontade de orientar, de participar mais do turismo rural. Aí eu coordenei uma rede de empreendedores rurais que trabalhavam com o turismo rural. Então eu tinha consultores, donos de restaurantes, donos de propriedades rurais,
pousadas rurais. Imagina você trabalhar e coordenar uma rede que tem no Brasil inteiro. Chama turismoruralconsciente.com. Pode olhar lá que é maravilhoso. O Caminho para o Interior, caminhoprointerior.com.br, né? E depois veio a ADCAP, que é a Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas Paulista. Sim, sou casada, não tenho filhos, me divirto, tomo vinho, saio, viajo. Mas a gente descobre coisas que você gostaria de fazer e você vai fazer. Então, quando você fala assim, tem lugar para tomar café? Eu vou falar para você aqui, ó, Circuito das Águas tem ótimos cafés. Nós pesquisamos o terroir da região, nós temos mais ou menos 1.800 produtores de café numa região de 9 cidades, 320 mil habitantes. Mas nós temos ali cafés ganhadores de prêmios no Brasil inteiro. Quando você pega concurso de café no estado de São Paulo, Circuito das Águas, Circuito das Águas, Circuito das... a gente ganha a maior parte dos prêmios. Tem outra coisa maravilhosa no Circuito das Águas, que conversando com o barista, eles fazem a harmonização, que é café com cachaça. Uau! Cachaça de alambique, cachaça... Não é aquela cachaça industrializada e tal, uma cachaça que é feita com muito carinho, muito bem filtrada e tudo. E nós estamos buscando a indicação geográfica desses dois produtos. O Circuito das Águas também tem a melhor água, praticamente, do país. Tanto para a ideia de termalismo, para propriedades físico-químicas, mas água para beber, gente. Uhum. Vocês tomam água direto de diferentes engarrafadoras e, na verdade, nem bica tem, né? Nem mineração de água tem. E lá tem. Então, isso desenvolveu na gente também um processo de hospitalidade e de respeito pelo pequeno empreendedor, pelas pessoas que fazem, pelos aqueles produtos, o queijo específico, o vinho feito. Se a gente olhar a história do desenvolvimento do estado de São Paulo, a gente vai ver que a região de Amparo, a região de Socorro, foi que deu ali um approach de café no estado de São Paulo, muito forte, mas também de vinho. Não, e o visitante tem essa experiência com o produtor local, com uma coisa que foi feita, desenvolvida no lugar, assim, é maravilhoso. Né? É maravilhoso. E nós tivemos recentemente 2 festivais muito legais ali em Serra Negra. Eu sei que Serra Negra está na moda por causa da Fontana de Trevi, né? Mas ali nós tivemos o Festival da Cachaça e do Café juntos. Coisa mais linda. Agora nós já temos o Festival de Inverno, já começou em Serra Negra o Festival de Inverno. Então, a hora que você começa a olhar o turismo dessa região toda, e eu estou na governança da região sudeste, né? Então, a quantidade é imensa. O que a gente está capitalizando muito pouco o que fazer. Eu acho que a gente tem um público imenso, pensa na população do estado de São Paulo. Nossa. Sim. Nós estamos beirando aí quase 50 milhões de pessoas. Eu estou chutando para cima, tá? Mas e é uma fantástico. população que busca cada vez mais também uma novidade, a população está cada vez mais E às vezes está na sua cidade, está na cidade vizinha. E tem um poder aquisitivo, né? A gente está na região sudeste do país. Exatamente. Então, que movimenta o turismo, né? Sim. Muito. E a agência de desenvolvimento tá fundamentada numa metodologia do SEBRAE, que chama Programa de Liderança Regional, LÍDER, né? Que a gente criou ali para o Circuito das Águas. Hoje eu respondo pela presidência da agência, e nós estamos criando justamente focado numa visão de futuro que é extremamente desafiadora. Nós queremos que o Circuito das Águas Paulista, as 9 cidades, vou falar o nome porque às vezes a pessoa fala Circuito das Águas Paulista, ela não relaciona com os locais, mas o Circuito das Águas, para quem está em Campinas, começa ali em Jaguariúna e Olambra. Então, faz a conta. 9 cidades. É Olambra, Jaguariúna. Na sequência, Pedreira. Pedreira, Amparo. Amparo, Monte Alegre do Sul. Depois você vai Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia e Socorro. Então, são cidades maravilhosas. Das 70 estâncias turísticas do estado de São Paulo, 7 estão nesta região. Ou seja, 10% da oferta está lá. Aqui do nosso lado. Exato. Pedreira é um município de interesse turístico, é um MIT. E Jaguariúna já teve aprovado no âmbito técnico o programa de município de interesse turístico. Está para ser aprovado agora na Alesp,
né, na Assembleia Legislativa do Sim. Estado de São Paulo. Então, nós temos a pretensão de, em 2030, sermos a melhor região para se viver, para se trabalhar. E aí trabalhar não é só emprego, é empreendedorismo, até porque não existe emprego, eu dou risada sobre isso, né? Então, viver, trabalhar, visitar, que é o nosso lado turístico, e, por fim, investir. Então, em 2030, o Circuito das Águas Paulista, né, a gente almeja ser a melhor região para se viver, trabalhar, visitar e investir. E é isso que a gente está coordenando agora no circuito. Nossa, a gente vai precisar marcar uma parte 2 aqui, né? Não, com certeza. Porque a gente tem muito assunto. Com certeza. Tem muito assunto, a gente vai precisar retomar. Porque... Eu não esperava menos que isso Não, nem eu. Da Laurinha, cara. Menos, Vanessa, você já se formou, você não precisa de nota. Não, mas a admiração pela pessoa, pelo profissional é eterna. Não, infelizmente, nosso tempo aqui é super assim, mas a gente precisa de uma parte 2. A gente sabe que você vem de Jaguariúna, mas em algum momento a gente precisa retomar, porque assim, realmente é muito rico, né, Laurinha? Essa região, para quem é daqui, do estado de Campinas, do estado de São Paulo, ainda tem mais ou menos um conhecimento do que a região proporciona. Mas a gente espera que nossas visualizações aí expandam, né? Então, às vezes tem pessoas que vai estar no norte, nordeste, sul, de repente assistindo e aí saber que essa região aqui, para quem está aqui já sabe que é bem desenvolvida, mas assim, tem muita coisa para ser aproveitada ainda. Mas aqui, Campinas, e o Visit poder né, proporcionar esses pacotes fechados para quem já procura uma experiência diferenciada. Aqui a gente tem muita gente de fora, né? Campinas é uma cidade, um polo industrial, de empresas, né? De business, então recebe muita gente de fora. É uma mini São Paulo, então a gente tem muita gente do Nordeste, do Centro-Oeste aqui que vem procurar, tem famílias, né, melhorar a qualidade de vida e trabalho e não conhece. Sim. Né? Pra gente, quando ela fala os lugares, é muito visível. Já vem na porque frente. A gente vai... Passava final de semana desde criança. Então é muito... faz parte da nossa criação, né? Da nossa vivência. Mas tem muita gente que não conhece realmente. E tá aqui do lado. Né? Então você não precisa pegar um ônibus, você não precisa pegar um avião, não desmerecendo nenhum ponto turístico do Brasil, óbvio, mas para ir para Gramado, para tomar um bom vinho, a gente tem aqui, né? Para ir longe, para tomar um café, então a gente... Explorar a região mesmo. Explorar a região, exatamente. Isso ficou muito na moda durante a pandemia, com a ideia de você privilegiar o local, né? Sim, Tanto na compra como na produção. Exato. Para ter atitudes sustentáveis, ou seja, você me irrita hoje profundamente. Se eu estiver numa das 9 cidades, eu vou tomar uma água e a água veio de outro lugar que não do próprio circuito. Eu falo assim, você além de ter trazido lixo para cá, né? Quer dizer, você traz aí a garrafa plástica, você traz isso, você bebe uma água que às vezes foi só mineralizada, nem é uma água mineral. E pior, você pagou com transporte, você criou emprego em outra região e não privilegiou a nossa. Que mais tarde vai cobrar de você o emprego para você mesmo. Então, nesse sentido, a gente tem que começar a olhar e ser um pouquinho mais sustentável. Mas eu queria, antes da gente encerrar, dizer o seguinte: o Caminho para o Interior foi criado por 5 mulheres, hoje nós somos 4 à frente, e é um caminho que é para levar você para o seu interior pessoal e para o interior do estado de São Paulo, sul de Minas. São 20 cidades, são 537 quilômetros. Nós hoje somos praticamente a metade do Caminho de Santiago de Compostela. Nossa. E tem muita coisa bonita para se conhecer. Quando a gente fala, por exemplo, de Visit, a gente não quer o Circuito das Águas. A gente tem produtos fora do Circuito das Águas. Nós queremos alcançar o Brasil inteiro. Nós queremos que as pessoas consigam liberdade para escolher o que vão fazer e tenham também o compromisso de reservar antes. Porque é difícil, o brasileiro tem essa cultura de que eu vou chegar, via de regra atrasado, de última hora, eu vou ter um lugar para estacionar, eu vou chegar, vai ter uma mesa boa, eu vou ter um bom lugar para entrar, como se o mundo girasse em torno dele. Mas, na verdade, quando a gente vai para o exterior, ou quando a gente tem que consumir produtos mais específicos, que o diga aí, o show da Taylor Swift, né? Tá certo? Sim. Se você não comprar rápido, você não tem. Exato. Então, o turismo também deve contar com o respeito e a
colaboração do brasileiro e mesmo de quem estiver visitando a gente. Faz uma reserva. Assim quem vai te receber já sabe o que ele vai ter que fazer no dia. Se você tem alguma restrição, ele já sabe que tem que te oferecer. O duro é quando chega alguém de última hora que nem visita em casa, né? Te Sim. pega com a calça curta, te pega numa situação de despensa mal abastecida, pronto. Exato. Você vai ainda passar uma imagem hospitaleira meio Sim, em desacordo. sim. E às vezes nem cafezinho você tem. É. Então, nesse sentido, é que eu penso, o turismo é uma atividade, as pessoas querem fazer mais do que nunca. Na minha época, meu pai falava isso, hoje ele não fala mais. Eu lembro que quando eu fui fazer uma palestra no Royal Palm Plaza, naquele programa para jovens, né, que vocês têm ali, naquela semana eu tinha tido uma conversa esclarecedora com meu pai, e meu pai me pediu desculpas. Olha. Ele falou: Laurinha, eu estava errado. Quando eu desestimulei você de estudar turismo, você estava certa. Você via o futuro. E eu nem sabia que esse futuro existia. E hoje eu vejo o quanto você faz, o que você mudou e o quanto hoje a gente utiliza os produtos e serviços que você, na época, eram proibitivos, hoje são acessíveis. Sim. E você teve um papel importante nisso, na formação de pessoas, em apresentar isso pra gente. Porque eu levei meu pai para viajar, né? Tá certo? Eu me lembro a primeira vez que ele entrou num navio, né, num cruzeiro, ele não sabia o que ele fazia. E é isso. Sim. Então, assim, vamos olhar para o mundo como algo acessível. E se você tem pouco dinheiro, tem maneiras de viajar com pouco dinheiro. E se você é jovem, não feche a sua vida dentro de um curso ou dentro de uma família, dentro de uma cidade. Se você já está na meia-idade, saiba que o fato de você ter escolhido uma profissão lá aos 17, 18 anos, isso não determinou 60, 70 anos da sua vida à frente. Tenha coragem para mudar. Se eu, cara de pau do jeito que eu sou, eu tive e mudei tantas vezes, eu ainda estou jovem, ainda dá para fazer mais umas Com coisas esquisitas certeza. ainda até morrer. Então vamos junto. Eu só tenho uma coisa que eu não faço, gente. Eu vou até mostrar aqui, ó. Eu não tomo café. Mas, porém, não vai escapar das nossas perguntas. Não vai escapar das Ainda bem que nossas ela quebrou, perguntas, porque né? Eu tava aqui, assim, me emocionando com ela, já quebrou. Não, é uma o lição de clima. vida. É maravilhoso. Tá explicado por que admiração, né, gente? Agora, Mas, se você ó, quiser fazer um pó de café no Circuito das Águas Paulista, Não, mas já Opa. tá... eu te levo em plantações lindas, com paisagens Isso já tá maravilhosas. Não só a Cafezal em Flor, da minha amiga Sim. Márcia Bichara, mas outros cafezais ali fantásticos. E ainda mais, tá? Esse negócio de pão de queijo que é lá de Minas, lá vai ser bolo feito no local, Já com quero. charcutaria do local, com queijinho do Já local, quero. tá certo? E cachaça, porque ninguém merece. Produção, Ah, eu Ninguém tomo. merece tomar café. tomo. se virem para produzir o podcast lá. Eu e o Fer, a gente só vai. Eu e a Laurinha e o Fer. Se virem. Mas, ó, apesar de você não tomar café, Laurinha, aqui a gente costuma fazer umas perguntas Ah, finais não. para Não os vai nossos fugir das convidados. Não vai perguntas. fugir das Eu perguntas. sei um pouco sobre café, tá? É. Afinal de contas, o Abrão, o marido, é agrônomo, né? Sim. Olha só. Não, mas na verdade, assim, apesar de você não tomar café, provavelmente você deve ter alguma memória afetiva relacionada ao café, a esse momento de ou familiar, ou em alguma situação, assim. Então a gente faz nesse final esse bate-bola, Sim. plagiando a Marília Gabriela, esse jogo rápido. Existe alguma memória afetiva que o café te traz? Sim. Eu fazia economia lá em Jundiaí, meu pai estudava na mesma faculdade que eu, e ele fazia, acho que contabilidade, se eu não me engano. E aí, eu tinha um outro irmão que fazia também engenharia, ele chegava tarde. E eu sei que minha mãe fazia um pão feito em casa, minha mãe que fazia, e ela passava um café, para mim sempre tinha chá ou um suco, e a gente chegava tipo 11, 11h30 da noite em casa, após estudar à noite, porque de dia a gente trabalhava, e minha mãe esperava com esse café. Então era o momento que a gente sentava ali à mesa e conversava sobre o dia, como é que tinha sido isso ou aquilo. E às vezes aquelas dúvidas, né? Sim. Você já colocava na mesa, já saía mais leve e dormia melhor. Então eu não tomava café, mas eu tomava café. Sim, exatamente. Sim. O café fazia parte, né? Foi isso que até a gente falou mesmo, né? O café, a experiência do Ele agrega. café, não tomar em si, né? Mas ele agrega, ele, né, aproxima as pessoas. E a outra pergunta é em relação
ao que a gente falou da memória afetiva, e assim, a gente sempre tem vontade de estar com alguém, seja alguém que já se foi, alguém do ramo onde a gente trabalha, ou algum amigo próximo. Se você tivesse a oportunidade de convidar alguém para um cafezinho, ou uma cachaça, ou alguma coisa, que você tivesse vontade de sentar à mesa e poder ter uma boa conversa, quem você viria à Olha, mente? Assim? tem duas pessoas que eu adoro tomar café junto, tá? Um é o Paulo Biafora, que é o Paulítio. Ele foi meu bicho na faculdade de turismo. E, inclusive, hoje, se Deus quiser, nós vamos tomar um café ainda, né? E a outra pessoa é a Carla Kitsuta. A Carla também foi minha aluna na PUC. E a gente sempre... É muito difícil marcar o café, mas quando marca o café, esquece da gente, tá? Porque a gente vai ficar tomando café umas 3 ou 4 horas. Mas o café que eu gosto mesmo de tomar é o café de todo dia com o Abrão. O Abrão faz o café, eu comprei uma máquina de café para ele, para eu não ter que fazer café. Eu não sei fazer café, tá certo? Então ele faz o café. Eu gosto de tomar chá gelado de manhã, então eu faço meu chá de frutas, folhas e tal. E ele esquenta o nosso pão lá sem glúten, no forninho, e a gente senta de manhã com isso, frutas, e a gente meio que organiza o dia, conversa. Então, assim, antigamente o Abrão me levava café na cama, mas eu achei que já era um abuso, né? Então eu levanto e tomo café com ele à mesa. E é muito bom. O café não é só uma questão de afetividade. Na hospitalidade existe uma expressão que a gente chama de comensalidade na hospitalidade. E aí a gente resgata desde as nossas famílias, minha família é de italianos dos dois lados. Então, assim, se você for visitar alguém italiano e você não comeu alguma coisa, era melhor nem ter ido. É uma ofensa. É uma ofensa. Então, assim, a hospitalidade está muito ligada à comida. Exato. E o café, no caso do Brasil, também, né? Como um símbolo da nossa hospitalidade. E a cachaça está chegando com força. Claro. Bebida alcoólica, bebida, vinho, né? Um coquetel, alguma coisa assim. Eu não suporto quantidade. Não porque eu não aguente, mas é porque eu acho que, cara, a dedicação que você faz em alguma coisa merece você sorver aquilo como alguma coisa ímpar. Eu dei aula, né, sobre vinhos, sobre bebidas alcoólicas, não alcoólicas, e etc. Serviço à mesa, montagem de mesa. Cara, comer também é um ritual. Comer também é uma experiência. Sem dúvida. Então, assim, não come de qualquer jeito, não bebe de qualquer jeito. Respeita, né? Sabe? O trabalho que deu para plantar esse café, vocês têm noção de como é que é a produção de café? A gente teve um barista aqui na semana passada. Não dá para você ficar tomando como se fosse água. A gente descobriu que tem um especialista em torrefação. Sim. Até porque o Brasil sempre tomou café ruim. O Brasil sempre tomou café ruim, sempre tomou café commodity, muito torrado, e que as pessoas famavam que era café forte. Né? E aí a gente enfiava açúcar nesse café para ele ficar mais agradável. Mas hoje, qual é a grande característica do café do Circuito das Águas Paulista? É o fato dele ser doce naturalmente. Ele falou isso aqui. Entendeu? Então, assim, é maravilhoso. Laurinha, para as pessoas que quiserem te seguir, acompanhar, né, ali não só o Visite, mas os outros, se você quiser aproveitar esse momento para divulgar aí as redes sociais, fica à vontade para o pessoal que está curioso aí, querer saber como que eu faço para conhecer esses lugares aí. Então senta para anotar, tá bom? Ó, a gente vai falando, a gente vai passar lá depois na edição. Sim, a gente coloca embaixo o arroba certinho. Maravilha. Pessoalmente, nas redes sociais, eu sou Laura Sante no Facebook e Laura Umbelina Sante no Insta. Mas eu falo que eu tenho seguidores e eu tenho até pena deles, porque eu não escrevo nada, né? Eu acabo juntando coisas de outras atividades no meu perfil. Mas sigam, por favor, a adecap.br, ADECAP, Agência de Desenvolvimento Circuito Águas Paulista. Sigam, por favor, o caminhoprointerior.com.br. Sigam também o Turismo Rural Consciente.com, mas principalmente sigam a Visit, vzit.com.br. E nós temos no Insta e no Facebook
o Visit no Insta e o Visit no Face. Você vê que aprendizado Perfeito. é tudo. Pois é. É muita coisa, né? Muita coisa. Vai precisar de uma parte 2. Siga ela em todos esses canais. Vai Conheça, precisar de um né? tempo para Conheça, digerir esse é. papo. Mas a gente só tem a agradecer. É. Acho que por tudo, a Van já falou bastante mesmo, mas assim, a importância que você teve, né, na nossa vida como ex-aluno mesmo, de dicas, de tudo isso que a gente conversou aqui. A gente é super grato, a gente está super feliz de você ter aceito o convite para participar desse nosso projeto. Prazer foi meu. Somos marinheiros de primeira viagem, né, Van? Sim. Mas, sim. sem dúvida, esse papo tinha que acontecer, porque é até uma forma da gente agradecer todo ensinamento, Exato. toda a vivência que a gente teve desde a época da faculdade e que a gente carrega essa amizade até hoje. A gente é Não, muito fácil. feliz e muito grato. Minha maior alegria é ver meus alunos bem, felizes, trabalhando. E não precisa ser em turismo, não, tá? Pode ser em qualquer Felizes. área. Sim, feliz, E alunos também que decidiram parar de trabalhar e cuidar dos filhos são felizes do mesmo jeito. Exato. Todos nós temos um papel social e uma vida a ser vivida. E não precisa ser a vida de ninguém, Exatamente. né? E quer no Brasil, quer no exterior, não há problema algum. Sim. Mas sem dúvida nenhuma, eu queria agradecer principalmente a paciência de vocês, porque bom, eu já tinha levantado mesmo, então o que eu mais faço é falar. E eu acho que eu falei muito, vocês me desculpem. Não, mas tá obrigada. devendo, a gente tá prometendo Não, já uma parte 2. com Porque é certeza. muita coisa. E a gente tá aqui, assim, ó, e é um babando. papo muito rico. Muito, muito. Tem muita coisa É, para ser explorada e tenho certeza que está sendo todo mundo deve estar que nem o Jô em casa, né? É. Quando acaba a entrevista, assim, todo mundo... Mas a gente queria agradecer de novo, agradecer também o pessoal da IMA, Juliano, o Caio, que sempre dá um apoio super bacana pra gente nesse espaço da prefeitura, né? Podcamp. Foi muito legal. É incrível saber que tem um local que a gente possa ter esse contato com as pessoas que a gente gosta e quer conversar. E a nossa produção, Sim. a direção nossos do diretores. Hélio, o Jonathan, que também é um parceiraço. E muito obrigado mesmo, Laurinha. De Legal. verdade. Legal. Olha, se você já passou dos 35, 40, tá em dúvida com relação ao futuro, lê um pouco mais sobre economia criativa, sobre o futuro, que não necessariamente é só para o pessoal que faz trabalhos em tecnologia. Nós vamos ter muita coisa para viver ainda. Sim. Não desanimem, Que veio pra ficar, que né? veio para ficar. Que veio pra ficar. E Campinas tem o movimento Campinas Criativa, que eu sou fundadora. Tem mesmo, e, verdade. e entrem lá, colaborem e vamos juntos. E agora vocês têm o privilégio de ter uma turismóloga como secretária de Turismo e Cultura, que é a Exato, Alexandra é. Caprioli, Sem dúvida. e pensando muito na cidade, Sim. desprendida como ela é, a cidade está se movendo e sendo muito tá boa. mesmo, tá mesmo. Muito obrigado. A gente que agradece. Esse aqui é um mimozinho nosso. Que legal. Pra você lembrar da gente. Lembrança Tá com o seu da- chazinho. participação Dá do o nosso cafezinho podcast. Pro Abrão. Mas é pra agradecer você mais uma vez reforçando, faz parte de tudo isso. Que a gente. O Fer e o Fer e a Van aqui do podcast. E o Fer e a Van fora do podcast tem a Laurinha junto aí desde dos ensinamentos de faculdade até os ensinamentos de vida, enfim, a gente que agradece mesmo, foi uma honra, tá? Sigam a gente lá no @pod_podcast café. Tem no YouTube também, acho que falei errado, né? Café Podcast. No YouTube. Se inscreve no canal, curte, compartilha, a gente passa pra gente indicações de pessoas que têm histórias interessantes, que têm inspirações pra gente trazer aqui pro podcast. Isso é muito importante. A gente já tá com bastante entrevistados, né, Fer? Mas Sim, ainda assim a já gente tem uns quer 2, 3 mais. programas no ar ali. A gente quer mais, a gente já tem outras agendas já marcadas, mas traz pra gente conhecer essas pessoas interessantes da vida de vocês. E segue e se inscreve no canal, tá bom? Quer deixar a última mensagem? Eu sempre falo que os meus ex-alunos, tanto da PUC como do SENAC, como lá do Colégio Técnico de Souzas, todos eles pertencem à minha máfia de ex-alunos. E todos nós temos um compromisso que eu sempre falo no final do curso.
Ajudem os que estão vindo depois de vocês, Sem dúvida. para que vocês possam manter como é que fala, um relacionamento profissional depois da faculdade. Exato. E principalmente, ajudem também a construir um mundo melhor. Muito obrigada. A gente dúvida. agradece. O caminho é Gente, esse. é isso. Van, Não, tem que brindar hoje, assim, com até certeza. o próximo episódio. Com certeza. Laurinha, obrigado. Obrigada, gente. Pode café. Pode café.